Boa tarde, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster. Hoje a pergunta 91. A pergunta é a seguinte: qual é o dever que Deus requer do homem? Segue a resposta. O dever que Deus requer do homem é obediência à sua vontade revelada. Vejamos alguns textos que são mencionados pela pergunta. Deuteronômio 29, versículo 29, diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, nos diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Também em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o Senhor nos diz: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Mas um último texto é fundamental para nós aplicarmos à nossa vida esta vontade revelada que Deus quer para nós. É o texto de Mateus 22, versículo 36 a 40. Diz: um escriba, intérprete da lei, pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pois bem, o fato é que Deus nos criou, Deus criou tudo. Então, uma vez que Deus criou todas as coisas pertencem a Ele. Você comprou um carro, o carro é seu. Você comprou uma casa, a casa é sua. E assim vai. Deus criou todas as coisas. Veja que Ele não só adquiriu, ainda que pelo sangue de seu Filho, Ele tenha comprado para si um povo que pertence a Ele, fazendo com que nós duplamente pertençamos ao Senhor. Um porque Ele nos criou e outro porque Ele nos comprou. Então nós pertencemos a Deus de uma forma plena. Não tem como negar esse fato de pertencermos a Ele, porque tanto por criação quanto por redenção nós fomos comprados, nós fomos criados, então nós pertencemos ao Senhor. Então tudo é dele, logo todas as criaturas devem obediência a Ele. Basta comparar que um pai e um filho. O filho deve obediência a seu pai, é uma questão de autoridade. E como nós falamos, você compra alguma coisa, aquilo que você compra deve servir a você. Né? O carro deve servir a você, e não o contrário. Né? Você não deve servir ao carro, o carro deve servir a você. Então todos devem obediência ao Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo, é o dono de tudo, é o Deus de tudo. E a palavra do Senhor é essa revelação da vontade de Deus para a sua criação. Então, a palavra obediência, quando normalmente é proferida no mundo, ela é vista sempre com uma conotação ruim, negativa, né? A obediência não é vista de uma boa forma, porque a obediência, no contexto do pecado, ela cria um certo ranço, né? Porque o pecado, ele vai chamar a obediência a Deus de uma falta de liberdade. Eu quero ser livre, eu quero fazer a minha vontade, eu quero fazer o que eu quiser. É como se de repente o seu carro dissesse assim: eu quero ser livre, eu quero sair a hora que eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser. Então, é a ideia de que obediência, supostamente, seria uma falta de, abre aspas, liberdade, que é, na verdade, o pecado com a sua libertinagem. Então, essa falsa liberdade, ela
tem um propósito. Qual é o propósito? Praticar o mal. Então, quando o mundo ouve falar de obedecer a Deus e acha horrível, tem que obedecer, que coisa ruim, é porque, na verdade, a ideia do pecado é ser livre, como nós falamos, entre aspas, para fazer o que quiser. E fazer o que quiser em acordo com o pecado. Ou seja, o pecado quer se escravizar. Ele quer se extravasar, ele quer escravizar o homem para que o homem faça a sua vontade. Ao mesmo tempo que ele quer ser livre da vontade do Senhor, ele quer escravizar a vontade do homem para extravasar todas as suas vontades. Então, nós precisamos pensar nisso, porque nós estamos sempre diante do bem e do mal, né? Sempre diante do fazer o que é bom e fazer o que é ruim. E ao contrário do pecado, que é sempre mal, o pecado é sempre mal. O pecado é sempre mal, o pecado é sempre destrutivo, é sempre injusto, é sempre enganador. Ao contrário do pecado, toda a vontade de Deus ela é sempre boa, é sempre verdadeira, é sempre justa, é sempre abençoadora. E é essa vontade que Deus está dando a nós. Qual é a vontade de Deus para a sua criação? Obedeça. Mas obedecer, que coisa chata, o homem vai dizer com o seu pecado, para que ele faça toda a sua vontade. Só que ele não compara. A vontade de Deus ela é sempre boa, justa, verdadeira, abençoadora. A vontade do pecado é sempre má, a vontade do pecado é destrutiva, é mentirosa, enganadora, é destrutiva mesmo. E assim, o homem tem sempre diante de si isso, a vontade do pecado, que é má, e a vontade de Deus, que é boa. Então, é diante dessas duas vontades que o homem se depara. E Deus está sempre chamando, faça a minha vontade. Por que eu preciso colocar isso diante de você? Porque você vai ter sempre que escolher. Eu faço o quê? Lembre-se, tudo que você fizer de mal, toda maldade, toda mentira, todo engano, tudo que você fizer de mal é você e o seu pecado. E tudo que vem de bom vem do nosso Deus. Um, porque fomos criados à imagem de Deus. Dois, porque o Espírito Santo opera graciosamente em nós, nos capacitando para fazer o que é bom. Três, porque a palavra de Deus nos ensina aquilo que é bom. E, portanto, tudo que é bom vem de Deus. Ele é a fonte de todo bem, né? Não só as coisas boas que nós recebemos, mas as boas coisas que nós fazemos. Sim, o homem é capaz de fazer coisas boas, mas faz porque ele é a imagem de Deus, né? E uma vez que somos a imagem de Deus, portanto, todo bem vem do próprio Deus. Então, a obediência a Deus se constitui num dever que é bom. Obedecer a Deus é fazer o que é bom. Observe, então, que aquilo que Deus está ordenando, nós lemos alguns textos, sempre diz respeito com a justiça, com a verdade, com coisas que são boas, nunca é ruim. O homem questiona, tem que obedecer a Deus, que coisa chata, mas ele questiona porque ele já tem uma segunda intenção. Eu quero fazer o que é errado mesmo, eu quero fazer o que vier na telha, eu quero fazer aquilo que Jesus falou sobre os fariseus, matar, roubar e destruir. Então, o que é bom para o pecador? Bom, para o pecador é fazer aquilo que ele quiser. Só que aquilo que ele quer fazer é mal, na verdade, né? Então, obedecer a Deus não é uma coisa ruim, não é uma perda de liberdade. Obedecer a Deus é fazer aquilo que é bom. Deus nunca vai te dar uma ordem má. Ele nunca vai dizer assim, olha, você destrua, prejudique alguém, faça o mal, tenha inveja, seja egoísta, seja maledicente, mentiroso, destrua alguém para se dar bem no lugar dessa pessoa, diminua para crescer nela, seja vaidoso, orgulhoso, soberbo, seja egoísta e assim por diante. Deus nunca vai dizer para você fazer uma coisa que é má, que é ruim, de jeito nenhum. Tudo que Deus disser para você fazer é bom. Então você já tem que pensar, puxa, obedecer a Deus é ser conduzido para fazer o que é bom. E nós vimos que toda a vontade de Deus se resume em uma palavrinha, o amor. Já que toda a vontade de Deus se resume numa palavrinha, que é o amor, observe que toda a vontade de Deus é boa. Porque toda a vontade de Deus nos leva ao amor. É o amor que é abnegado, o amor que é abençoador. E assim, o que Deus quer que nós façamos é que sejamos uma bênção. E o mais interessante é que obedecer a Deus está se parecendo cada vez mais com Deus. O Deus que abençoa até os injustos e os ingratos. O Deus que deu aos homens prazeres, alegrias e coisas boas.
O Deus que cuida, o Deus que livra, o Deus que ouve, o Deus que socorre, o Deus que é misericordioso, é gracioso, é compassivo. Tudo isso é bom. E quando Deus dá a gente ordem, Ele dá ordens boas, assim, seja assim também. Portanto, observe que não tem como o homem rejeitar aquilo que Deus está ordenando, porque aquilo que Deus está ordenando é sempre bom. Ou seja, dizer para Deus, eu não quero obedecer, é ao mesmo tempo dizer assim, eu prefiro fazer o que é mal, eu prefiro fazer o que é ruim, eu prefiro fazer o que é errado. Ou seja, é um absurdo, né? Então, como é evidentemente um absurdo, nós só temos uma direção para tomar. Puxa, obedeça. É verdade que obedecer a Deus às vezes requer um preço. Por quê? Por causa do mundo que é mau. Se o mundo fosse um paraíso, se o mundo fosse perfeito, se tudo tivesse direitinho, em plena harmonia, então quando Deus dissesse assim, faça isso, tudo seria maravilhoso. O problema na obediência a Deus, o fato de ser penoso às vezes e às vezes ser difícil, é porque nós estamos num contexto mau. Deus diz assim, ame, mas aquele que você tem que amar te odeia. Deus diz assim, seja humilde, mas o mundo é soberbo, é vaidoso, é arrogante. E aí fica mais difícil para nós obedecer a Deus, não porque aquilo que Deus manda venha a ser ruim, mas porque Deus está mandando uma coisa boa e nós vivemos num contexto mau, num contexto ruim. O próprio Senhor Jesus teve também a dificuldade. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. E ele disse que o objetivo dele era obedecer a Deus. Quando estava pregando para as multidões, em Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor Jesus diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Eu vim fazer a vontade de Deus, eu vim fazer a vontade do Pai. Pergunta para o Senhor Jesus, foi fácil, Jesus? Não. Observe que Jesus sofreu e morreu exatamente por fazer a vontade do Pai. Então, toda dificuldade que você tiver em obedecer a Deus, lembre-se, não está no mandamento, não está na palavra, não está na vontade de Deus, porque ela é sempre boa. Ela é cheia de amor, de justiça, de verdade, de santidade, de bondade. Todas as coisas que Deus nos ensina e nos ordena a fazer são coisas boas. O problema em que você sofre com ele, as dificuldades, está no fato de você ser pecador, do mundo ao seu redor ser pecador, e que, portanto, tudo é contrário. Tudo vai resistir à vontade de Deus, tudo vai contrariar a vontade de Deus, tudo vai lutar contra a vontade de Deus. A gente diz a um filho, meu filho, não faça isso. E aquele filho poderia somente obedecer tranquilamente, porque no final das contas, colocar um dedo na tomada, por exemplo, não é nada interessante depois que você toma um choque. Então, por que ele rejeita? Ele rejeita porque ele está contrariando aquilo que é bom. Veja, a ordem não foi ruim, a ordem foi boa. A ordem foi, por exemplo, vá tomar um banho, está sujo, é uma coisa boa, vá comer, comer é bom. São coisas boas. Mas nós que estamos nesse mundo pecador, resistimos muitas vezes às ordens boas por causa do pecado que está em nós. E isso deve fazer você sem pensar, eu preciso insistir um pouco mais, eu preciso persistir um pouco mais, porque tudo que Deus está mandando é bom. Então, tenha paciência, respire fundo e siga, porque você sabe que aquilo que Deus está mandando é bom, é abençoador para você mesmo. Então, apenas persista, porque a dificuldade em obedecer a Deus está em apenas um fato. O mundo em que nós vivemos é mau, mas a vontade de Deus, ela é sempre boa e boa para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Agradecemos por tudo, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Ajude-nos a botar em prática, mesmo diante das dificuldades, e receba a nossa gratidão por cuidar de nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.